Boa noite, estamos chegando para mais um Máximos, o podcast. Ó, mais um especial para vocês. Vamos falar de um assunto muito importante. Eu e o Marcinho, tudo bem, Márcio? Tudo bem, Gui? Bora pro próximo? Bora. Bora. Vamos mais um. Hoje a gente vai falar de RH, recursos humanos. Um tema muito importante que às vezes as empresas esquecem também, né, Márcio? Sim. Um tema extremamente importante. Muito em alta. Bom, sempre teve em alta. Você falar de pessoas e ser humanos sempre teve em alta. Mas, assim, a gente estabeleceu uma linha de corte, assim, mais ou menos para o raciocínio, sabe? O antes e depois da pandemia. Eu acho que durante e depois da pandemia, esse é um assunto que ficou muito em alta e não vai sair mais o topo da pirâmide da gestão ali. Com certeza. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é: qual o maior desafio que você enfrentou na hora de montar uma equipe? Cara, o empreendedor ele precisa de ter a capacidade de identificar talentos ou de formar talentos. Então, ou você contrata ou você forma. Você tem duas opções. Eu sempre tive a característica de dar oportunidade para as pessoas e de formar talentos. Isso é uma característica que ficou impregnada no DNA da nossa empresa. No entanto, que na nossa expansão agora de 2025, que já está lá em operação, que nós vimos aí num outro episódio, tem um andar que vai ser dedicado à formação de profissionais. Tá? Legal. Então, assim, nós dentro hoje do nosso quadro de funcionários, nós não temos nenhuma contratação que foi aquela contratação assim, vou tirar da concorrência e trazer para cá. Eu tenho exemplos. Hoje, o meu motorista da carreta, ele era operador de balancim. Entendeu? Ele tinha um sonho de ser motorista. Nós fomos lá, pagamos o curso, pagamos a habilitação e demos a oportunidade. Começou num caminhãozinho pequeno e hoje ele pilota uma carreta enorme. Então, assim, a dificuldade é formar, né? Para formar, você tem algumas situações. Primeiro, o tempo. Você tem que saber esperar esse tempo de formação, entendeu? Segundo, o investimento. Porque enquanto ele não está formado, ele está ganhando salário, está trabalhando, mas não está te entregando o que precisa. Você está investindo também, entendeu? Mas depois isso é mais sólido. Nós temos, por exemplo, hoje a nossa controller. Ela começou aqui na empresa com 16 anos. Caramba. Hoje ela tem 16 anos de empresa. Acho que é mais ou menos isso. Me perdoa, Débora, se já faz mais. Mas menos não faz. Entendeu? Então, assim, investimento, investir em pessoas. Isso é extremamente importante. Pô, por que não ir buscar no mercado? Por que não ir contratar do concorrente? Cara, se você quer ser diferente, se você quer se destacar mediante a concorrência, para que você vai contratar pessoas do concorrente que, teoricamente, se você é bom, o seu concorrente é pior que você? Pô, parece só um pouco de prepotência. Mas vamos lá, eu vou explicar para não ficar esquisito. A pessoa, quando vem do seu concorrente, ela pode vir na forma de trabalhar do seu concorrente. E, na verdade, quando você forma pessoas, você impõe uma forma de trabalhar diferente. Você quer o quê? Você quer o quê? A pessoa que vem com aquele, entre aspas, aquele vício do trabalho lá? Ou você quer uma pessoa que você formou os moldes da empresa, entendeu? Pensando como a empresa, impregnado no DNA da empresa. Eu acho que o pensamento a longo prazo em relação a essa situação de dificuldade de contratação é investir na formação. Eu acho que isso cada vez mais tem me provado que é o melhor caminho. Por exemplo, você tem hoje uma grande dificuldade de contratação no mercado. O momento é um momento o índice de desemprego está muito baixo. As possibilidades ali de contratação, elas estão cada vez menores. Especialização As também. especializações, os jovens indo para outros caminhos profissionais que não da indústria. Alguns fugindo da CLT, né? Alguns indo para o empreendedorismo, alguns assistindo bastante o podcast e se encorajando de empreender, enfim. Então, você formar pessoas, cada vez mais me mostra que é o caminho correto. E a gente investe muito nisso, pretende investir muito mais. Eu ainda julgo que nós investimos pouco nisso.
Então, nós pretendemos aí para 2025, 2026, investir muito mais na formação e capacitação dos nossos colaboradores, dos que já estão aqui e dos que estão por vir. Boa. E como você identifica um talento? Quando você está num processo seletivo, por exemplo, como identificar um talento? Olha, é muito difícil, porque às vezes as pessoas têm grandes talentos, mas elas não conseguem te vender isso. E principalmente num processo seletivo, porque algumas pessoas elas ficam nervosas. Elas precisam de passar ali. Mas quando você parte para você ir para uma formação, o que você começa a identificar ali nas pessoas, no recrutamento, é a vontade de querer fazer diferente. E aí você acaba o quê? Tentando explorar o talento que às vezes nem a pessoa sabe que ela tem. Olha só, é um caminho difícil, é um caminho custoso, é um caminho mais moroso, mas você tirar da pessoa o que nem ela sabe o que ela pode dar, é um dom. Verdade. Então isso os líderes precisam de conseguir, mas muitas vezes não conseguem. Isso é fato. Mas aí o gestor da empresa precisa de apoiar, precisa de tentar entender isso e trazer isso para o dia a dia da empresa, entendeu? Então vamos lá, investir em formação, contratar pessoas, contratar talentos que queiram fazer. E você acaba explorando esses talentos dela e mostra que ela é capaz, que ela pode, que ela tem talento para aquilo outro. E muitas vezes ela vai olhar e falar, pô, nem eu sabia que eu conseguia fazer isso tão bem. Cara, mas nós enxergamos isso em você. É como nós enxergamos, por exemplo, num operador de balancim, ele ser um excelente profissional de um motorista de carreta, que hoje, assim, poxa, é uma profissão de difícil contratação, e você conseguir formar isso dentro de casa, você garante algumas coisas que são essenciais. Por exemplo, a pessoa tem um carinho por aquele veículo, aquele caminhão 0 km que você põe na mão dela. Caminhão é um negócio caro, né? Uma carreta hoje 0, só a parte de trás deve estar, sei lá, uns 250 mil reais. Aí você pega um cavalo mecânico, deve estar uns 400, 500 mil. Um conjunto desse, estamos falando em 800 mil reais. Mais ou menos, depende muito, varia, né, de capacidade de carga e tudo mais. Mas você vai colocar isso na mão de um profissional, ele tem que ter um zelo e um carinho por aquilo muito grande, né? E você não põe um só, você põe um caminhão de um tamanho, outro caminhão de outro tamanho. Então você precisa de alguns motoristas, né? Você formando internamente, ele vai cuidar daquele caminhão como se fosse dele, com todo carinho, e como se fosse você, dono da empresa, sendo representado por aquele motorista dirigindo aquele caminhão, entendeu? Você coloca alma no negócio. Você traz o cara para empreender junto com você. Por Tem mais amor que pela ele não empresa também. tem né? amor pela empresa. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que esse é o melhor caminho que tem a seguir. É o mais demorado, é o que custa mais caro, mas é o mais sólido no meu entender. Boa. E qual que é o papel hoje do RH na cultura organizacional da empresa? Fundamental. Não tem robô que substitui pessoas. Pô, tô vendo isso no mundo inteiro. Calma lá. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Você tem as empresas. Por mais robotizadas que elas possam ser e possam estar nesse caminho da tecnologia, e tem que estar mesmo, elas vão precisar de pessoas para dar o starter inicial nesse robô, para alimentar essa linha de alguma forma, para arrumar esse robô, para inspecionar as peças, por mais perfeito que seja o robô, precisa de alguém olhar se não teve alguma falha eletrônica, alguma situação. Então, as pessoas sempre vão ser mais importantes do que os robôs, do que a tecnologia na estrutura organizacional. E nós precisamos de, cada vez mais, aprender a lidar e a cuidar disso. Por quê? Porque isso envolve emoção. Serviços repetitivos e tudo mais, você coloca robô e vamos embora, vamos lá, vamos fazer. O robô veio para trazer um conforto de trabalho para o operador ali. Ele traz um conforto enorme de trabalho. Nós tivemos uma transição muito forte aqui na empresa, porque nós tínhamos alguns setores que eles tinham trabalhos muito manual. Quando nós trouxemos tecnologia para a empresa, sabe quantas demissões nós tivemos na empresa? Quanto? Nenhuma. Mas sabe quantas requalificações nós tivemos? Todas. Tivemos que passar por um processo de requalificação, se adequar, fazer com que essas pessoas entendessem de que
A tecnologia não chegou para tirar o emprego delas, e sim para somar com o trabalho. Eu falo que é produzir mais com menos. Menos o quê? Menos esforço. Entendeu? Então, a gente precisa de cada vez mais entender como lidar com o ser humano. Porque isso muda de geração para geração. O ser humano tem muito momento, sabe? Já teve casos aqui na empresa que assim, a pessoa perde um ente querido. Ela vem trabalhar, mas ela não está bem. Se você tem a sensibilidade de falar, pô, você não está bem, vem aqui, vamos conversar. Deixa eu tentar te ajudar de alguma maneira. Nem tudo na vida é dinheiro. Às vezes um ombro amigo, num momento que precisa, também é muito importante. Mas você tem que ter o que? A sensibilidade. Entendeu? De trazer para a conversa. E não só, vamos lá, vamos produzir, vamos fazer. Tá, nós precisamos de produzir. O mercado é competitivo. Ele exige. Eu falo que o mercado ele é impiedoso. Entendeu? Mas nós precisamos de absorver algumas situações e tentar ajudar. Então, assim, o RH, antes da pandemia, ele era muito importante. Depois da pandemia, eu sinto que teve um pouco de mudança ali no comportamento até de algumas pessoas. Eu não sei se vocês percebem, mas eu percebo que o nível de intolerância está muito grande. Né? O nível de intolerância das pessoas. Não pode ser percepção minha, mas eu vi que as pessoas elas eram um pouco mais tolerantes. Tolerante significa o quê? Um pouco mais dispostas ao diálogo antes de chegar ao confronto. Uhum. Hoje, elas estão chegando ao confronto muito rápido e menos diálogo, entendeu? Mas quem tem a capacidade do diálogo pode se diferenciar no meio dessa situação toda. Então, assim, eu acho que o departamento de RH ele vem se modernizando cada vez mais, ele vem fazendo a parte psicológica, entrando muito nesse departamento. Inclusive, agora tem a norma regulamentadora NR1 entrando muito nessa parte psicológica. Não é minha especialidade, eu sou um administrador de empresas, um empreendedor, então eu sou bem generalista em algumas situações, né? Mas nós vamos poder trazer aqui, muito em breve, alguém para falar sobre NR1, que cuida muito da parte de saúde mental. Eu acho que nós teremos em breve aí alguém que vai trazer, focado em NR1, né, que é muito forte isso dentro da indústria, mas cada vez mais o empreendedor ele tem que olhar para as pessoas. E as pessoas precisam de aprender a pensar um pouco como o empreendedor. E o empreendedor tem que aprender a pensar como as pessoas que não são empreendedoras, sabe? Porque os dois, um precisa do outro. Boa, então, sensacional. Você falou de pessoas e como você, já até perguntei uma vez para você faz para reter os talentos que você tem, né? E ainda aumentar o engajamento dos colaboradores com a empresa. Cara, muitas das vezes eu não retenho os talentos. Vou ser bem sincero para você. Nem todas as vezes eu consigo reter talentos. Na história da nossa empresa, eu já tive pessoas que foram trabalhar em grandes multinacionais. E tá tudo bem. E que isso sirva de orgulho para mim. Porque no trajeto profissional dele, na carreira, na história profissional dessa pessoa, ela passou pela Máximos. Ajudou a entendeu? Máximos. Ajudou a Máximos e a Máximos ajudou ela a escalar para ir para uma empresa maior. Muitas vezes, a gente tem que aprender que isso faz parte do jogo profissional. Agora, é claro que eu vou tentar reter o talento máximo possível dentro da minha empresa, né? Mas eu também não vou tirar o direito dele, nem tenho esse direito, dele ir tentar fazer a carreira dele em outros lugares. Já tive casos das pessoas tentarem e depois falar, olha, não era o que eu pensava, volta. Por quê? Porque dentro de uma empresa de médio porte, você ainda consegue, é uma linha muito estreita, você tratar entre o profissional, que é a razão, e o coração. Então você consegue ainda ter aquela grande família. Um contato mais direto, né? Um contato muito próximo, né? Principalmente empresários como eu, que está muito na linha de frente.
Então você consegue ter um contato muito próximo e tenta, à medida do possível, entender as dificuldades e tentar trazer as facilidades para o dia a dia. Eu me preocupo muito com isso, entendeu? Só que nem sempre isso é possível. Então as pessoas acabam exercendo o seu direito de tentar carreira em outros lugares maiores. E aí, às vezes voltam, às vezes não voltam. Eu acho que o mais importante de tudo na carreira profissional, seja qual profissão for e seja em qual lugar for, é você sempre deixar as portas abertas, sabe? A gente fala muito disso nos bastidores. Bom, tem que ter contato, tem que ter conhecimento, tem que ter o famoso network. Ser bem falado ser também. bem falado, saber se vender bem, saber se comportar bem. Então, eu acho importante você deixar sempre as portas abertas aonde quer que seja. Mesmo que você falar que eu não volto mais, mas a porta está aberta, você não sabe, ninguém sabe o dia de amanhã, não sabemos nem se nós vamos estar aqui o dia de amanhã. Então, eu acho que o profissionalismo tem que ser no mais alto nível, entendeu? Eu acho que é por aí o caminho, tem que ser um jogo bem equilibrado, não pode se confundir a parte profissional com a parte de amigo, de amizade. Misturar tanto. Não misturar tanto as coisas, mas também não precisa de ser nem 8 nem 80. Tem um meio do caminho aí que funciona. Ele é mais difícil, ele é mais demorado, às vezes, em algumas situações. As linhas, como são muito. A linha, como é muito estreita, às vezes um passa um pouco mais para lá, outro passa mais para lá. Mas aí você acaba trazendo a pessoa ali para o lugar correto, mostrando que ali é o caminho e vai administrando isso. Boa. E hoje você vê. Aliás, deixa o like, hein, gente? Deixa o like aí, se inscreve no canal, quem tá aqui assistindo. Já comenta aqui o que você tá achando do vídeo também. Quais são os maiores erros, você acha, das outras empresas na hora na gestão de pessoas? Você vê alguns erros de empresas assim? Olha, eu acho que existe o erro seguinte: tanto a empresa, que é o empregador, como o empregado, tem que entender que nem tudo é dinheiro. Sabe? Tem coisas que são inegociáveis. Por exemplo, respeito, a educação, o tratamento, sabe? Isso é inegociável. Então, assim, essa história de que, pô, ele tá aqui para trabalhar, tá aqui para fazer, tá bom, tá aqui para trabalhar, tá aqui para fazer, eu também tô aqui para administrar, mas tudo pode ser mais leve e você pode atingir o objetivo do mesmo jeito. Entendeu? A partir do momento que isso tudo está muito bem definido, muito bem sincronizado, sabe? Pô, eu tenho muito zelo por cada lugarzinho que o meu pessoal usa. Me incomoda muito quando aquele cantinho não tá do meu jeito, sabe? Por exemplo, banheiro, entendeu? O banheiro tem que estar impecável, cara, entendeu? Qual banheiro que você vai usar? Vai qualquer um, vai ter que estar tudo muito Tão parecido. bons. O que é um banheiro impecável? Pô, tem que estar limpo, tem que estar cheiroso, tem que estar, sabe? Porque todo mundo vai usar, tem que estar muito próximo do que aquilo que é a sua casa. Então é você tratar com zelo, com carinho. O grande erro é às vezes assim, você vai na empresa, pô, o banheiro do escritório é lindo, maravilhoso, o banheiro da fábrica não dá nem para entrar. Um troço. Ah, mas o pessoal suja. Tá bom, Tem muitos lugares limpa. assim. Limpa, se suja, limpa. Entendeu? E tenta introduzir uma cultura diferente para motivar a não sujar. Entendeu? Pô, quantos banheiros eu já quantas vezes eu já não pedi para, pô, não tá legal, limpa. Ô, seu Márcio, pô, mas a porta aqui, ó, escreveram na porta, pinta. Pô, jogaram o coisa no chão, papel no chão. Mas não tem cesto? Tem, mas a tampa tá quebrada. Troca. Cara, eu tenho um case sobre isso, minha preocupação sobre isso é tanta que a minha obrigação é ter um lixo num banheiro. Olha só como o RH vai longe. É um assunto que vai horas aqui. Verdade. Né? Eu sou obrigado a ter lixo no banheiro, óbvio. Com tampa, óbvio. Eu não tenho como ficar fiscalizando esse lixo 24 horas por dia, 7 dias da semana, se ele está sendo utilizado e tampado. Mas eu tenho essa obrigação. Cara, nós fabricamos o nosso próprio cesto de lixo aqui. Ah, é? Entendeu? Nós fabricamos ele de ferro, de aço. Entendeu? Com tampa de aço, com pedaleira. Ali a pessoa aperta, abre a tampa, tudo reforçado em aço. Por quê? Porque eu vou garantir que não vai quebrar. Eu vou garantir que a tampa vai estar fechada e que aquilo vai estar no lugar. É minha obrigação. Entendeu? Muito legal. Mas, cara, você vê, é uma obrigação minha colocar, mas é um dever de quem usar
manter. Só que não é bem assim que funciona muitas das vezes. Mas quando você consegue atingir na equipe um nível de maturidade bacana, isso é só com muito treinamento, muito diálogo, muita parceria, exaustivas conversas, entendeu? Que você vai conseguir chegar lá. Não é do dia para a noite. Eu brinco o seguinte, né, cara? Se o ser humano, esses reality shows dão certo, porque o ser humano, quando fica muito tempo junto ali, começa a dar problema, né? Aí dá audiência. Aí dá audiência. Mas dentro de uma empresa, nós não podemos ter problema, nós temos que ter resultado. Porque o mercado cobra resultado de nós, né? O mercado não vai ficar falando, ó, eu vou esperar um pouquinho ali porque ali não está dando produtividade. Não, vai massacrar, né? Então esse conjunto todo é muito difícil de você conseguir. Mas quando você consegue, o resultado é sensacional, porque daí tudo fica mais leve, fica mais operacional, entendeu? E fica bom para todo mundo. Fica legal para todo mundo, fica prazeroso, sabe? Não pode ser pesado. Assim como o empreendedor, ele tem que fazer o que ele gosta, o colaborador também tem que fazer o que ele gosta. Assim como o empreendedor tem que ter prazer em ir trabalhar e para o negócio dele, o colaborador também tem que ter prazer em ir trabalhar e para o negócio dele, entendeu? Que é o emprego dele, sabe? Que é onde ele ganha o dinheiro dele para levar o sustento para a família, que faz o plano de vida dele. Então tem que ser bom para todo mundo, tem que ter um equilíbrio muito bacana, entendeu? É isso. Ó, e assim, ó, última pergunta aqui. Quais as práticas de RH você acredita que serão indispensáveis no futuro? Todas as possíveis e imagináveis. É muita coisa. É muita coisa. A vinda da tecnologia vai ajudar e está ajudando muito, tá? Mas o ser humano gosta de ser tratado como um ser humano. Ele gosta ali, ó. Nós dois não estamos conversando aqui? Não ia ser legal esse bate-papo se tivesse eu falando para um robô aí do outro lado. Verdade. Entendeu? Então o ser humano gosta de ser humano. Qual que são as técnicas do pessoal do mundo digital? Você começa a postar lá uma fotinho do nada. Vai dar engajamento? Não. Aí posta o seu dia a dia. Você indo trabalhar, você chegando, você indo com a namorada, jantando, não sei o quê. A chance de dar engajamento é muito maior, não é? Sim. Por quê? Porque o ser humano gosta de ver pessoas, gosta de tratar com pessoas. Então, as tecnologias vão nos ajudar. Inteligência artificial está vindo aí para criar dados, estatísticas, movimentar, trazer informação e tal. Mas no RH, nunca vai substituir o olho no olho, o tete a tete, a conversa, aquela boa conversa, sabe? Que é o que eu sinto falta hoje, por exemplo, na parte comercial. A parte comercial, com a vindo da tecnologia, ela ficou em alguns momentos muito fria. Ô, me passa uma cotação aí. Tá no seu e-mail. Pô, posso te apresentar minha empresa? Manda uma apresentação por e-mail. Tudo por e-mail. É frio, cara. É muito frio. Entendeu? Agora, a relação de RH não pode ser fria. Não tem como. Não vai ter tecnologia que vai substituir isso. Sabe? Eu ainda tenho esperança de que a parte comercial ainda vai voltar àquela época, de que você conseguia sentar com as pessoas e conversar. Ainda tem, claro, mas as oportunidades são muito menores. Bem menos que antes. Bem menos, porque, pô, ficou tudo muito agitado, muito corrido. Às vezes você tem um comprador lá que ele comprava 30 itens. O outro comprava mais 30, são 3, 4 compradores. Hoje você tem 1 ou 2. Então, é tudo corrido. Eles usam o quê? A tecnologia para fazer gerar os negócios que eles precisam, né? Mas o RH não. A tecnologia, eu acredito muito que vai vir para o RH para ajudar a gente a tomar decisões, para ajudar a gente a mapear problemas. Vai somar, mas não vai substituir uma boa conversa, um bom diálogo, uma boa parceria, sabe? Aquele olho no olho, vamos junto, vamos fazer, entendeu? Também acredito muito nisso. Mais uma aula para você de casa. Merece o like. Então deixa o like pra gente aqui. Muito obrigado por todo mundo que esteve aqui assistindo. Comenta aqui embaixo se você curtiu, não curtiu. Compartilha com seus amigos. Manda no WhatsApp, né, Márcio? Manda no WhatsApp também, Naquele grupo lá, que grupo todo da mundo família, fica brigando lá. Manda lá. foto, manda briga por causa de política, manda foto falando bom dia. Manda lá no WhatsApp também o nosso canal pra gente crescer cada vez mais. Dependemos muito de vocês. Marcinho, é isso. Tamo junto. Obrigado por mais um programa. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho de esclarecimento. É um assunto complexo, é um assunto que tem uma profundidade muito grande.
Tem muita coisa para a gente falar sobre recursos humanos. Verdade. Eu acho que a gente também tem muito tempo pela frente. Não dá para falar tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, porque senão também não dá para absorver tudo. Tem que deixar um pouquinho para depois, Sim. né? Não tem jeito. E nesse caso, esse pouquinho é muita coisa, então não é pouquinho. Mas a gente vai seguindo com os próximos episódios. A gente vai trazendo. Quando a gente tiver oportunidade de estar fazendo episódios especiais, a gente vem respondendo perguntas, vem esclarecendo dúvidas e vem trazendo esses conteúdos mais específicos para o dia a dia dos nossos seguidores. Obrigado, Gui, por mais um programa. Marcinho. Obrigado a todos os que estão conosco aí. Valeu, grande abraço. gente. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.